Voltamos já já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, falando nessa noite sobre blockchain. Estamos tentando entender o que é essa tecnologia e para que ela serve. Nós conversamos nos blocos passados com Fabiola Greve, que é a professora da Universidade Federal da Bahia, especialista na área de tecnologia. E agora nós vamos falar com Ricardo Costa Oliveira, que é um advogado especializado nessa área, e vamos entender as aplicações práticas e os riscos jurídicos e as questões legais envolvendo nessa coisa chamada blockchain. Ricardo, seja bem-vindo aqui ao Jogo do Poder, é um prazer tê-lo aqui. Obrigado, Zilan. Satisfação enorme estar aqui e esclarecer aí para os telespectadores alguns aspectos práticos e regulatórios em relação a esse grande ativo, essa grande inovação que são os ativos digitais e como ele se dá nas relações econômicas de troca, né, na sociedade. A professora Fabiola ela falou aqui um monte de questões de tecnologia, de criptografia, etc. Tal. Do ponto de vista tecnológico, eu vou fazer de conta que entendi. Não, telespectador, vamos todos fazer de conta que entendemos, porque é complicado e, efetivamente, eu não entendi muita coisa, não. Legal. Agora, isso tem um propósito prático que já está sendo colocado e utilizado no dia a dia. O que essa tecnologia de blockchain já está se transformando na realidade do dia a dia das pessoas? Bom, Zilan, seguinte. Primeiramente, é muito importante a gente separar o blockchain dos ativos digitais que são denominados de stablecoins, né? Que são as criptomoedas. Moedas estáveis? Moedas estabilizadas, digamos assim, que tendem a ser estabilizadas a partir da sua divisão em um número limitado de unidades e a sua transação entre usuários. Então, as stablecoins utilizam como base de troca dos seus valores, das suas unidades, a blockchain, desculpe. Inclusive porque a tecnologia blockchain é que garante, pela sua evolução na criptografia de dados, a segurança, o anonimato e a livre negociação entre essas moedas entre as partes, né? Os pares, os peers. Por isso que é denominada tecnologia P2P, peer-to-peers. Pessoa a pessoa. Pessoa a pessoa, sem necessidade de um intermediário que venha a trazer segurança para aquela transação. Mas veja, Ricardo, a questão é o seguinte, quando a gente tem uma relação de troca, a gente, falando especificamente de moeda, já que o blockchain pode ser utilizado para uma série de questões. Perfeito. A questão da moeda. Numa relação como o Brasil, por exemplo, o valor da moeda, a sua relação com outras moedas para questões de troca, como, por exemplo, o dólar, só para ficar mais fácil, ela é regulada por uma questão do Banco Central. Perfeito. E tem essa entidade pública que controla a segurança das transações e o valor. A blockchain não tem isso, né? A criptomoeda não tem esse tipo de relação. Como é que a gente garante o valor e a segurança daquela moeda hoje em dia? Perfeito, Zelan. Primeiro de tudo, uma das grandes características da blockchain é ser descentralizada. Então, ela funciona em uma relação peer-to-peer, uma relação parte para parte, pessoa para pessoa. Então, a ausência de uma entidade centralizadora é que faz com que essa tecnologia ela possa ser os ativos representados por elas, registrados na blockchain, possam ser efetivamente transacionados de uma maneira mais rápida, mais eficiente, mais segura e anônima. Porque, no final das contas, o que você tem é um código que lhe identifica dentro daquele sistema de registro de informações, mas que não atrapalha as transações dos registros de propriedades que são inerentes àquele banco de dados, digamos assim. Então, no final das contas, o que garante o valor do ativo digital no mercado são as quantidades de troca, as quantidades de negociações que existem no mercado em relação a isso. Hoje no Brasil, a gente não tem uma regulamentação específica sobre stablecoins ou cryptocurrencies, ou um dos tipos como os bitcoins, né? A Comissão de Valores Mobiliários já declarou, inclusive em nota explicativa sobre a Constituição Normativa 555, que os ativos digitais como bitcoins não são reconhecidos como valores imobiliários. Isso significa que, para que você possa levar a uma negociação pública, hoje você não precisa de registro em órgãos públicos federais, como a própria Comissão de Valores Mobiliários. De toda forma, o Banco Central do Brasil também já declarou que as stablecoins são como ativos financeiros.
Inclusive, num projeto de lei 2303, salvo engano a data de 2015, existe a tendência de se comparar as stablecoins a ativos denominados arranjos de pagamento, ou seja, ativos intermediários que servem como relações de troca. Então, hoje é como se fosse um título de crédito. É como se fosse um título de crédito. Tá? Hoje é permitido a constituição no Brasil das famosas exchanges. O que são isso? São corretoras que são autorizadas a transacionarem ativos digitais. O maior problema hoje dentro dessa relação de venda de ativos digitais está na sua relação com o próprio consumidor. Porque hoje, como você não tem uma grande regulamentação sobre os ativos digitais e a única regulamentação que você tem é a Instrução Normativa 1888 da Receita Federal, que está muito mais preocupada em tributar, né, as transações envolvendo esses ativos, como ela também se preocupa em tributar todas as transações em que haja ganho de capital, ou seja, que haja renda, troca de valores econômicos em qualquer tipo de ativos no Brasil, ela se preocupa em efetivamente arrecadar a sua receita originária sobre aqueles ativos em que ela não tem controle público porque eles não estão regulamentados numa lei. Então, hoje, se eu quero trocar, eu tenho uma caneta que vale muito dinheiro, você tem uma caneta que vale também muito dinheiro, a gente quer fazer uma troca em que haja um ganho de capital, necessariamente a gente tem uma renda que pode ser considerada fato gerador de uma obrigação tributária. Só que essas trocas têm acontecido hoje no Brasil, só para você ter uma noção, nos primeiros 3 meses desse ano foram trocados em ativos digitais mais de 5 bilhões de reais. E esses ativos representam uma capacidade de receita originária tributária para o Estado, em que é muito importante que o Estado tente efetivamente trazer isso para perto de si. Do tamanho da economia, 5 bilhões é nada. 5 bilhões é nada para a quantidade de valores hoje monetarizáveis e trocados dentro da sociedade. Mas se a gente leva em consideração que essa é uma novidade tecnológica e que as pessoas que se arriscam efetivamente a investirem nesse tipo de ativos só tende a crescer, isso significa que efetivamente se o Estado não se antecipar, regulando não somente as relações tributárias, mas as relações econômicas, tende-se a perder o controle e tende-se a perder uma grande parte da receita tributária dessas operações. Hoje em dia, você que é especialista nessa área, você, como advogado, você recebe muitas consultas de como utilizar o Bitcoin. Perfeito. Qual é o objetivo da maioria dos clientes querendo essa tecnologia? O maior objetivo é a rentabilização. Tudo que é novo no mercado, e por mais que eles apresentem um certo risco, a rentabilidade vem diretamente proporcional ao risco que se assume. Então, hoje o principal risco dessa moeda é o risco de fraude, ou seja, é o risco de você efetivamente cair numa pirâmide financeira. O que seria uma pirâmide financeira? É quando você tem um ativo que ele é destinado a um público e que ele remunera as pessoas que são os intermediários por captação daquele ativo, nunca atingindo o seu real objetivo, que seja um investimento num projeto específico. Ou seja, o dinheiro daquele consumidor, que efetivamente seria destinado àquele projeto e com a finalidade de obter um retorno financeiro ao final, ele acaba sendo diluído ao longo do caminho e nunca atinge o seu principal fim. Então, isso pode ser considerado um estelionato. Então, esse hoje é o principal risco do consumidor brasileiro em estar investindo em criptomoedas. É ele ser efetivamente uma vítima de um esquema de estelionato praticado contra o consumidor. Mas isso é de moedas criadas, existem moedas mais antigas que você tem uma certa quantidade de valor. Eu posso fazer um esquema de pirâmide financeira, por exemplo, com Bitcoin hoje em dia? Olha, você pode fazer um esquema de pirâmide financeiro para captar investidores através de uma corretora para investimento em Bitcoin. Mas o Bitcoin hoje já é um ativo digital, já reconhecido no mercado, tanto é que bancos comerciais hoje de grande monta já captam recursos para investimentos nesse tipo de moeda. Agora, me parece que o Bitcoin está perdendo um pouco o valor, porque outro dia ele estava avaliado, me parece que por volta de 60 mil reais, e ele já reduziu um pouco a 30 mil reais, me parece. Pois é, Zilan. Se eu não estiver errado, você me conserte. Como qualquer ativo financeiro, o bem digital, o ativo digital, o Bitcoin, ele sofre oscilações de mercado de acordo com a qualidade, a quantidade de trocas que são efetuadas em todo o mundo, né? A gente está falando de um ativo que existe desde 2008, 2009 e que efetivamente ele só
só fez valorizar ao longo desse tempo, se a gente levar em consideração uma rentabilidade real ao longo de todo o período de negociação que ele já foi exposto no mercado. Mas, quando a gente tem notícias, e é um ativo que sofre influência da quantidade e da qualidade das negociações deles em todo o mundo. Então, por exemplo, quando a gente tem uma notícia na China, que a China está tentando combater as negociações baseadas em bitcoins, inclusive porque muitas vezes a gente ouve notícias de que ela tem interesse em criar sua própria moeda digital, a gente vê que ele desvaloriza em relação ao mercado, já que o mercado consumidor da China em investimentos em criptomoedas representava efetivamente uma grande parcela da demanda desse tipo de ativo. Mas quando você vai para outros países e que cada dia que passa tem uma regulamentação mais favorável às criptomoedas e necessariamente ao Bitcoin, você vê que sofre uma valorização desse ativo dentro do território nacional. Então, o Bitcoin, no mês passado, chegou a valer basicamente entre 7.500 e 8.000 7.500 e 8.000 dólares no mercado. Um Bitcoin. E hoje você pode ter algo em torno de entre 8.000 e 8.500 dólares como valor unitário do Bitcoin no mercado. Quando começou isso em 2008, o Bitcoin valia... Eu posso dizer que poderia valer centavos. A gente tem notícias de que já teve, no início das negociações do Bitcoin, teve gente que pagou para adquirir, como assim, para consumir uma pizza, o equivalente a 10.000 Bitcoins. Então, se a gente levar isso ao quanto vale um Bitcoin hoje, a gente pode ver que só houve uma valorização ao longo do tempo em relação a esse ativo digital. Significa que essa pizza custou 60 mil dólares. Pois é. Isso é interessante. Eu quero explorar algumas questões do ponto de vista legal e o telespectador vai gostar das perguntas no próximo bloco, que vai ser um bloco mais quente. Até lá. É rapidinho. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, falando essa noite sobre tecnologia da informática utilizada para a criação de valor econômico. Nós estamos falando de blockchain e Bitcoin, moedas e objetos de transação comercial. Nós estamos falando agora com o Ricardo Costa Oliveira, que é um advogado especializado na área. Ricardo, no bloco passado você deu um panorama geral, mas desse bloco eu quero lhe fazer algumas perguntas muito específicas. Onde é que está o X da questão? Onde é que é o grande negócio desse negócio de blockchain? Olha, Zilan, o grande negócio do negócio blockchain é a rentabilidade. Ponto. Nacionalmente, sim, mundialmente falando, em termos econômicos, quanto maior o risco, maior a rentabilidade. Então, ao consumidor, o que eu recomendo é, se vocês querem investir em criptomoedas, procurem primeiro corretoras que efetivamente já tenham uma consolidação no mercado, estudem as transações anteriormente feitas por essas corretoras e o tipo de moeda digital que efetivamente eles estão oferecendo ao público. Por que isso? Porque existe uma tendência de crescimento da quantidade e tipo dessas moedas. Hoje você vê jogadores de futebol, você vê artistas, você vê grandes empresas emprestando sua propriedade intelectual para tentar valorizar sua imagem, sua marca, para tentar valorizar aquele projeto baseado num ativo digital como um stablecoin, né? E no sentido de criar um mercado consumidor daquele bem. Ponto. Quanto mais ele for trocado na sociedade, maior vai ser o seu valor como moeda, né? Como relação de troca e como reserva de valor para que no futuro ele possa ser trocado por dinheiro, ou seja, atribuir liquidez. Obviamente, quando a gente fala de dinheiro, a gente reúne uma série de... Todo mundo gosta de dinheiro e dentre esses que gostam de dinheiro, algumas pessoas não são tão angelicais como a maioria dos nossos telespectadores. Perfeito. Qual é a possibilidade de utilização dessa tecnologia para pessoas não tão angelicais? Pois é, Zina, esse é o principal desafio hoje da economia, do governo e da regulação, né? Como as transações que envolvem ativos digitais não têm uma entidade centralizadora, controladora, que passe segurança, significa que são relações que acontecem peer-to-peer, como a gente já falou, o destino dessas captações de recursos e dessas transações envolvendo ativos digitais podem efetivamente ser o financiamento de atividades criminosas.
Ou seja, ela é um grande atrativo para você fazer lavagem de dinheiro e transferência de recursos ilícitos. Não só isso, Zilan. Ele pode ser um grande atrativo para financiamento de atividades terroristas, porque efetivamente você pode estar financiando, sem passar por órgãos controladores, atividades destinadas a causar grandes males àqueles que efetivamente são os principais beneficiários. E como é que a gente pode recomendar ao telespectador que faça investimento de Bitcoin, se Bitcoin pode ser utilizado para esse tipo de coisa? Essa é uma exceção, Zilan. Dentre todos os níveis de transações que a gente tem efetivamente no mercado, a utilização de Bitcoins para lavagem de dinheiro, para financiamento de atividades terroristas, é o principal desafio do Estado hoje a combater. Mas se a gente efetivamente fosse proibir todos os tipos de relações de troca que podem servir para financiamento do crime organizado, a gente sequer teria uma moeda. Porque no final das contas é a própria moeda que financia esse tipo de atividade através do seu mercado negro, através da lavagem, através do disfarce, né, a fraude em relação a projetos. Mas o sistema bancário hoje em dia ele está muito preparado para evitar esse tipo de coisa, a não ser que as transações sejam feitas em dinheiro. E ninguém faz grande volume de transações com dinheiro na mão. Porque ninguém vai sair carregando um carro de dinheiro daqui para ali. Zilan, a gente já teve notícias políticas, a qual não cabe comentar nomes, de pessoas que guardavam mais de 50 milhões de reais em um apartamento. Aqui na Bahia a gente sabe. Aqui na Bahia, inclusive. Então, a gente sabe que não é o controle financeiro que efetivamente vai extinguir a possibilidade de financiamento do crime organizado. O que a gente vai efetivamente poder trabalhar é trazer segurança para a sociedade de que algumas moedas patrocinadas por pessoas do bem, elas merecem a credibilidade de virarem efetivamente, se tornarem valores de troca dentro daquela economia. Mas você concorda que é um atrativo enorme essa questão de, as palavras que a professora Fabiola falou, duas coisas importantes. Ela falou em sigilo e ela falou em das transações, né? O sigilo, anonimato e sigilo das transações. Perfeito. Isso é extremamente atrativo para as atividades, digamos assim, que não queiram passar pelo fisco, que queiram sonegar imposto, mesmo que sejam atividades lícitas. Concordo. E é por isso que a regulação é importante. Na economia, a gente tem uma máxima, que é o teorema de Coase, né? Em que, na ausência dos custos de transações, as partes tendem a alocar mais eficientemente seus recursos, né? Só que a gente sabe que não existem transações sem custos, né? Ou seja, se eu preciso, para fazer uma relação de troca com você, elaborar um contrato e registrar esse contrato, tudo isso relacionamento é considerado custo. E, efetivamente, o papel hoje da instituição, o Estado, em criar regras, é justamente para diminuir esse custo de transação e trazer mais segurança. Então, a utilização das moedas digitais para atividades oportunísticas, criminais ou fraudulentas do ponto de vista fiscal, tende a ser coibida pela instituição Estado através da promulgação de novas leis e regras, assim que a sociedade efetivamente sinta a necessidade disso. Mas que não pode... Se eu colocar tantas regras e tantas condições, eu prefiro voltar à moeda normal, que pelo menos é mais conhecida e tradicional. Sim e não, né? O que a gente vê hoje no cenário econômico mundial é uma grande liberdade de transação para as criptomoedas. A gente não tem ainda grandes casos de atividade criminosa sendo financiadas por moedas digitais. Primeiro por quê? Porque a gente não sabe. Primeiro porque a gente não sabe. Muito bem observado. Segundo, porque as moedas digitais ainda gozam de um grande desafio, que é a sua própria liquidez. Então, trocar os ativos digitais em grandes bancos por moedas, unidades de contas monetárias públicas, ainda é um grande desafio. Mas isso é feito em vários lugares do mundo. É feito em vários lugares do mundo que não tem precedentes de financiamento de atividades criminosas. Tem lugares que eu posso chegar com um cartão de crédito de Bitcoin, coloco na máquina... caixas eletrônicos do Bitcoin. Mas o que você precisa também entender é o seguinte, todas essas moedas digitais, elas criam unidade de valor crescente porque elas têm uma quantidade limitada para ser negociada na sociedade. Então, significa que eu tenho uma quantidade máxima de Bitcoins que vão circular por aí, e que praticamente 100% dos bitcoins hoje já tem donos. E hoje, quando a gente... Você não pode criar mais bitcoins do que já existe. Você não se cria aí, não. E esse é o principal desafio e é o principal atrativo de uma moeda digital. Ele só cria uma reserva de valor como unidade de troca porque ele se torna escasso no mercado. Então, por isso que o Bitcoin vem se valorizando ao longo do tempo, porque não se criam mais bitcoins. Hoje você adquire, você compra bitcoins de antigos proprietários que foram os primeiros investidores. Então, você
tende a ter um controle maior de titularidade desses ativos digitais quando eles também são mais escassos. Ou seja, muitas pessoas que começaram ficaram milionárias. Milionários, com certeza. E se gerarem novas moedas hoje em dia, isso pode ser um atrativo para investidores? Ou está sendo atrativo? Está sendo um grande atrativo para investidores. Mas isso tem um risco gigantesco. Isso tem um risco gigantesco, mas na economia, quanto maior o risco, maior a rentabilidade. Agora, essas moedas, elas não podem se tornar o que a gente chama de ativo, digamos assim, de menor valor. Porque aí a tendência da economia é ativos de maior valor, com maior segurança, eles tendem a ser repositários de valor. E essas moedas menos, assim, eu vou chamar de podre, essas moedas podres, elas acabam sendo moedas transacionais. Você acaba trocando elas cada vez mais rápido, porque você não quer ficar com elas na mão. Quer trocar por coisas positivas e coisas boas. Talvez você queira trocar por um outro direito de propriedade que valha mais. E é isso que causa um enriquecimento da pessoa que quer lhe vender, da pessoa que quer comprar e da própria sociedade, que ganha com todas essas relações de troca. A sociedade ganha quando o Estado arrecada tributos em relação a essas transações, que sempre é um ganho de capital. Ninguém vai trocar um bem por outro para perder um valor de mercado. Quem está vendendo ganha, porque ele está ganhando um valor de mercado maior do que o valor subjetivo que ele dá àquele bem. E quem está ganhando, quem está vendendo, perdão, quem está comprando também ganha, porque ele espera que efetivamente aquele bem vai ser rentabilizado para uma futura venda no mercado. Então, existe expectativa de ganho mútuo, sociedade como um todo. Esse negócio da pirâmide financeira pode ser um grande esquema de estelionato para poder gerar valor de pessoas aqui, por exemplo, que... Pode. Não vou dizer que seja geral no Brasil, mas certamente no Brasil tem pessoas que gostariam de fazer aplicações de golpe nesse sentido. Como já tem pessoas fazendo, tentando fazer, e as autoridades públicas estão combatendo esse tipo de atitude, como a gente já vê nas manchetes hoje dos jornais, a polícia, o Ministério Público combatendo todo esse tipo de fraude, que são fraudes e crimes contra a economia popular. Mas é de uma complexidade tão grande, será que o nosso aparelho judiciário está apto e a nossa polícia está apta para fazer esse tipo de avaliação e acompanhamento? Olha, Zilan, eu acredito muito que as bases tecnológicas hoje da nossa polícia, nosso sistema de inteligência nacional, são competentes o suficiente para combater esse tipo de crime. Lógico que a tecnologia ela evolui a cada dia, né? O mercado evolui a cada dia e as autoridades públicas também têm que estar evoluindo a cada dia para terem a competência, não somente de combater isso, mas estar conquistando e mantendo a confiança da sociedade que elas são capazes de garantir o bem-estar social. Mas hoje a utilização desse tipo de moeda, vou falar da moeda que... Moeda está ligada ao blockchain, mas não exclusivamente, é apenas um elemento do blockchain, né? Como assim? O blockchain é uma tecnologia aplicada à geração de diversas situações. Perfeito. A moeda é apenas uma delas. É apenas uma delas. Agora, veja bem, não há nenhuma ilegalidade de transacionar com esse tipo de ativos hoje na economia brasileira. Não há nenhum tipo de proibição, bem como não há nenhum tipo de regulamentação específica para a venda de ativos digitais do tipo moeda. Então, eles são ativos hoje que podem ser vendidos no mercado, como se vende uma caneta, como se vende um carro, como se vende uma folha de papel. Agora, se eu tenho uma coisa que não é proibida porque é legal e também não é regulada, é terra de todo mundo. Perfeito. Ou de ninguém. Mas essa é uma tendência da economia. Primeiro o mercado evolui para depois as instituições como regras virem a trazer mais segurança naquelas relações de troca. Vale a pena então entrar hoje ou esperar para esse momento de regulação depois? Olha, Zilan, eu costumo dizer para meus clientes que se existe uma sobra de caixa em que correr o risco não vai trazer nenhum prejuízo, quanto mais cedo você investir hoje nas criptomoedas, maior a capacidade de rentabilização no futuro. Entretanto, quando a gente tiver uma regulamentação mais incisiva, mais segura sobre esse tipo de moeda, que em alguns países já é considerado valor mobiliário e precisa de registros públicos para oferecimento à economia popular, aqueles investidores mais conservadores podem se sentir mais à vontade. Mas eu também acredito, em opinião pessoal, que quando existir uma regulamentação desse tipo de ativo digital, ele pode efetivamente cair em descrédito. Ele pode simplesmente ser comparado a outros tipos de ativos que hoje já são, digamos, desde o século XVI, como as ações já são transacionadas no mercado de capitais e que também podem ser transacionadas com base na tecnologia blockchain.
Então, hoje, o grande atrativo da moeda é ela ser baseada numa blockchain e ela não sofrer regulação para que possa aumentar o seu valor de troca no mercado. Ricardo, infelizmente chegamos ao final do nosso programa. Eu estou saindo do programa com mais perguntas do que respostas. Eu acho que o telespectador também. De qualquer forma, agradeço muito a sua presença aqui com a gente. Obrigado, Zilan. Satisfação minha. E tenho certeza que o telespectador, como eu, estamos aqui com uma grande interrogação. Então, eu lhe prometo, telespectador, que nós faremos mais um programa sobre esse assunto, mas eu vou pedir sua ajuda. Deixe as suas perguntas, encaminhe as suas questões e o que é que de complicado há nesse tema na nossa página das redes sociais. Lá nós vamos avaliar suas perguntas e nós refaremos esse programa tentando responder a todas essas questões. Eu gostaria muito de agradecer a sua audiência. Meu nome é Zilan Costa Silva e aqui é o Jogo do Poder. Até a próxima semana.